Pessoal, tudo bem? Vamos lá para a nossa aula 2 do nosso curso de atendente de farmácia online, tá? Nossa última aula nós tivemos aí marketing pessoal, falamos sobre todas as regras de mercado, como se comportar numa entrevista de emprego, questões de higiene pessoal, vestimenta, comunicação, controle emocional, né? Falamos sobre a aplicação de cursos na sua carreira profissional, a parte curricular. Então, toda essa parte estrutural que todo e qualquer profissional precisa. Hoje nós vamos adentrar, na parte de conteúdo específico do curso de farmácia. Nessa parte inicial, nós vamos falar do perfil do atendente, tá? Quais são os perfis, ou melhor, qual o perfil, né, e as qualidades que precisamos para nos tornar um bom atendente de farmácia. Bom, pessoal, nós sabemos que uma farmácia ela é considerada uma unidade de saúde. Portanto, é extremamente importante, né, que você, no decorrer da sua carreira, se preocupe grandemente com a qualidade desse atendimento. Quando o nome já diz atendente de farmácia, não é simplesmente estar atrás do balcão, né, fazendo a dispensação, a venda do medicamento, mas sim também aquela parte que vai causar, né, à empresa a conclusão do processo que nós chamamos de fidelização, de manter o cliente sempre perto de você, sempre perto da empresa. Então, um dos pontos importantes nós temos aqui, ó, saber trabalhar em grupo, né? Saber trabalhar entre pessoas, bem com seus colegas de trabalho, né? Sem ter nenhum tipo de intriga, sempre trabalhando em equipe para que todo o trabalho seja desenvolvido de maneira qualitativa. Ser cortês, e vou pular aqui um, ó, ser simpático. Esses dois têm que andar juntos. Cortesia é você utilizar da boa educação, um bom dia, uma boa tarde, boa noite, ser cortês. Mas nem sempre a pessoa é cortês, né? E é simpática ao mesmo tempo. Eu posso saudar você ao entrar, bom dia senhora, tudo bem, que posso ajudá-la? Com essa fisionomia eu estou sendo até cortês, mas não estou sendo nada simpático. As coisas têm que andar em comum acordo, cortesia e simpatia, tá? Ser organizado. Pessoal, a organização é fundamental para um atendente de farmácia. Primeiro, nós não apenas fazemos a dispensação do medicamento. Nós recebemos, nós guardamos, nós armazenamos, nós atendemos o cliente que vem comprar um medicamento com uma receita, né? Um medicamento psicotrópico, que a receita tem que ser retida, eu tenho que fazer o carimbo e o preenchimento dessa receita, eu tenho que anexar, guardar, fazer lançamento de mercadoria no sistema. Então eu tenho uma série de atribuições que também fazem parte de uma outra função chamada de auxiliar administrativo. Então vamos deixar logo claro que todo atendente de farmácia também será um auxiliar administrativo, porque nos bastidores ele também vai estar realizando atividades administrativas para a farmácia a qual ele trabalha. Portanto, é extremamente importante ter e ser organizado, né? Ter organização e ser organizado para que tudo esteja no seu devido lugar. Lembrar que a organização não é algo somente que eu devo prezar. Todo o grupo. Porque não adianta eu trabalhar num local onde eu pego uma caneta, né, uso e deixo fora do local e o meu colega não consegue encontrar. Isso torna o ambiente desorganizado, isso torna o ambiente complicado de trabalhar, tá? Ter um bom português. Por quê? Porque eu vou lidar com pessoas. E quem vai me contratar quer contratar um profissional capaz de atender as pessoas com qualidade, de desenvolver bem um atendimento, de explicar ao seu cliente tudo aquilo que é necessário explicar com relação à medicação, com relação ao atendimento, à orientação que precisa ser dada. Então, quem trabalha com o público de maneira geral, seja numa farmácia ou em qualquer outro lugar, é preciso sim ter um bom português. Ter conhecimentos em informática. Bom, é importante, Você não precisa ser um expert em informática, mas é ideal que você saiba sim e tenha uma intimidade com o computador. Você vai precisar lançar dados no sistema, você vai precisar consultar preço, você vai precisar, né, fazer lançamentos de informações no tipo de programa que se utiliza ou no tipo de programa de caixa que se tenha, né, ou de estoque. Tudo isso vai ser necessário que você tenha um domínio, né, da informática. Ter conhecimentos específicos é justamente o que você está fazendo agora, aprendendo sobre, né, a área que você vai atuar.
ter facilidade de aprendizado, ou seja, aprender as coisas com mais facilidade possível, não fique ali emperrado, né? O dono da farmácia ele põe treinamento e coloca um profissional para lhe ajudar e você fica ali 1, 2, 3, 15 dias dependente ainda de alguém. O quanto antes comece a caminhar com as próprias pernas, isso é extremamente importante. E não esqueça, tenha sempre iniciativa. Eu acho que dos pré-requisitos, claro, além de ter conhecimento específico que você precisa, eu acho que ter iniciativa é um dos fatores que qualquer profissional em início de carreira deve ter, né? Lembre-se que ninguém quer contratar alguém que precisa ser mandado, né? Que fique ali, fulano, faça isso, amigo, faça aquilo. Você deve saber exatamente o que você faz. Ao entrar numa empresa, ao entrar numa farmácia, muito provavelmente você vai receber, né, a sua rotina administrativa. O que é que você faz todos os dias? Vai estar lá constado. Então, se você já sabe o que você faz todos os dias, não espere ninguém mandar. Vá e faça. Isso é extremamente importante na sua carreira, tá? A gente sabe que nem todo mundo está ativo 100% do dia, né? Ou todos os dias. Você pode acordar um dia cansado, pensando, poxa, hoje eu não queria trabalhar. Pode acontecer, beleza. Mas não esqueça que isso você pode ter essa prerrogativa ou essa vantagem quando você tiver lá seu 1 ano, 2 anos de empresa. Talvez você possa um dia chegar lá bem com aquela preguiça e passar o dia, empurrar as suas tarefas com a barriga e passar aquele dia. Porque se seu patrão perceber isso, ele vai saber que aquilo não é uma coisa comum, né, da sua atividade. Poxa, ele não é assim, hoje ele está assim, pode ser que tenha acontecido alguma coisa. É relevante. Mas quando você está em início de carreira, as pessoas querem ver você já chegar com vontade. Terminou o seu serviço? Tem mais alguma coisa para a gente fazer, chefe? Né? Coordenador, tem mais alguma coisa para eu cumprir? Algo mais que se possa fazer? Isso demonstra boa vontade, iniciativa. Tá bom? Bom, além desse perfil, nós temos aqui algumas funções, né, que o atendente ele deve executar. A primeira, o atendente de uma farmácia ou drogaria é sempre a pessoa que mais contato tem com o consumidor, tá? Por isso, pode e deve sugerir mudanças sobre a quantidade de produtos expostos nas prateleiras e estoque de produtos que são mais vendidos, além de opinar sobre o layout da farmácia ou drogaria. Pessoal, quem é o atendente de farmácia? Ele é a linha de frente da farmácia. É ele que é o elo entre o consumidor e a farmácia. Portanto, é você, como atendente, que sabe as necessidades da empresa, que sabe o que ela precisa, né? Que sabe exatamente como organizar. Inclusive, ele fala aqui sobre o layout da farmácia. O que é o layout? A forma de arrumação. Imagine que, por exemplo, nós vamos ver isso nas próximas aulas, né? O Ministério da Saúde, ele classifica os medicamentos por tarja, justamente para dar o grau de perigo que ele pode trazer ao ser humano. Então, assim, existem medicamentos que não são tarjados, ou seja, não são fiscalizados a sua venda, né? Fiscalizado no sentido de quantidade, de proibição. Então, ele não traz grandes riscos à população. Por exemplo, paracetamol, dipirona, Benegripe, multigripe, todos esses medicamentos comuns que a gente usa por aí, principalmente para essas gripes, né, virais, eles não são controlados à venda. Então imagine, esse tipo de medicamento precisa estar atrás de um balcão, né? Para que sempre que o cliente chegue, ele me peça. Imagine eu lá atendendo um cliente que está comprando, por exemplo, um antibiótico. E eu estou lá com a receita dele, preenchendo, batendo carimbo, fazendo todo o procedimento, e toda hora vai chegar me dê um paracetamol, me dê um Benegripe, me dê um multigripe, eu não vou conseguir trabalhar, porque esse tipo de medicamento tem uma rotatividade muito grande na farmácia. Então o que ele quer dizer é isso, opinar, como arrumar, pega essas medicações, põe lá na frente, põe numa gôndola, né? Numa prateleira, numa cestinha, onde o próprio cliente possa chegar e adquirir o produto direto no caixa e fazer o pagamento. Então é extremamente importante que a gente, quanto atendente de farmácia, tenha essa função de analisar o ambiente e torná-lo mais fácil de trabalhar. Claro que não é uma decisão sua. Nós estamos falando aqui de você opinar. Se o seu chefe, né, entender que é melhor, que isso vai otimizar o fluxo de venda da farmácia, é ótimo. Se não, paciência, né?
deve sempre informar a falta de produtos que têm procura, mas não são comercializados. É comum, às vezes, acontecer, principalmente se você for trabalhar numa farmácia, que não seja uma farmácia de rede. O que é que eu quero dizer com isso? Existem redes de farmácia como Drogazil, Pague Menos, né? Farmácia Popular. Essas farmácias de rede, geralmente, elas compram medicamento em quantidade e vão abastecendo as suas filiais. Mas, vamos dizer que você mora numa cidade menor, uma cidade pequena, no interior do estado que você reside, né? E é uma farmácia com um único dono, não é uma rede de farmácia. Pode ser que algumas medicações sejam lançadas e demore um pouco de chegar, né, lá. E aí você começa a ter alguns pacientes, alguns clientes que passam lá, tem tal medicação, tem esse medicamento e você não tem. Então, é mais do que obrigação da gente informar o dono da farmácia, ao gerente, olha, tal medicamento está sendo procurado e a gente não tem ele, né? Para que ele seja colocado à venda o quanto antes. Outra, a colocação de preço nos produtos também é de responsabilidade do atendente. Pessoal, nesse ponto é o seguinte, a medicação chega, foi solicitada, comprado do laboratório, chegou, foi entregue. É primeiro feita a parte de verificação, lançamento, armazenamento, isso é uma parte que a gente vai ver um pouquinho mais no final do curso. Feito isso, a medicação ela é encaminhada à lista para o dono da farmácia, para quem faz a gerência. Aí o dono da farmácia vai ver os preços, né? Ele comprou por um preço e, claro, vai vender por outro. Feito essa relação de preços, ele vai lhe devolver para que você imprima as etiquetas e coloque nas caixinhas dos medicamentos. Alexandre, ainda existe etiqueta de preço? Sim, em muitas e muitas farmácias. Algumas já não põe mais, utiliza apenas o código de barra. Lança o código de barra no sistema, faz a verificação via código e ela tem o preço. Mas outras, além do cadastramento do código, também põe a etiqueta. Imagine que numa farmácia nós temos centenas de medicamentos. Se o meu sistema cair, se faltar energia, se o meu computador quebrar, de que maneira, né, se eu não tiver etiqueta nas caixinhas, eu vou saber o preço dos medicamentos? De cabeça, verificando uma lista imensa para saber preços? Então, muitos ainda sim utilizam, né, da etiqueta de preço. Agora, é importante que você saiba que na hora de você prender, né, ou colocar, desculpe, a etiqueta nos produtos, é importante verificar se essas etiquetas elas estão, né, corretas, os preços ilegíveis, e se não estão sendo colocados sobre o número de lote do produto e principalmente sobre o prazo de validade da mercadoria, tá? Bom, gente, por que é tão importante esse cuidado na hora de etiquetar, da gente não colocar sobre o prazo de validade ou o número de lote? Bom, o prazo de validade, ele é extremamente importante para qualquer produto, né? Seja ele alimentício, farmacêutico ou qualquer outro tipo de produto. Todo produto industrializado ele vai ter um prazo de validade. Alguns mais longos, outros mais, né, curtos, mas vão ter. E o que é que eu queria que vocês entendessem? Esse prazo de validade não pode ser coberto de forma alguma, tá? Não pode ser colocada etiqueta alguma sobre ele, porque o paciente tem que estar orientado, claro, se a medicação está válida ou não. Quanto ao número do lote, muita gente, vocês já devem ter visto na lateral do medicamento lá. Lote, data de validade, né? Lote geralmente é um número composto por letras e números, e que ele tem qual função? A função é de demonstrar àquele cliente quando, como, onde aquele medicamento foi produzido. E ele funciona, gente, como um número de controle, né? Um código de rastreamento. Vou tentar explicar para vocês aqui de forma bem simples. Vamos lá. Vamos dizer que eu tenho um laboratório e vou produzir medicamento para o Brasil todo. Eu não vou chegar no meu laboratório, depois de ter sido autorizado pela vigilância sanitária, e vou produzir o medicamento, bota aqui um caldeirão e vamos fazer aqui remédio para o Brasil todo. Não é assim. Eu vou produzir por quantidades pequenas. Vou produzir uma primeira quantidade. Quando eu vou produzir essa primeira quantidade, eu abro um registro no meu laboratório, onde eu vou ter a hora que começou, a hora que terminou de fazer,
quem foi o técnico responsável, que tipo de produto usou, tempo de cozimento, tempo de resfriamento, tempo de todos os processos que são feitos para a produção do medicamento, vão ser registrados ali naquele registro, naquele número, que vai ser chamado de número de lote. Feito aquilo, eu vou arquivar no meu laboratório todo o processo de produção daquele lote e vou identificar na caixa. E assim eu vou fazendo, lote tal, lote 1, lote 2, lote 3, lote 4, lote 5, tá? Estou falando aqui 1, 2, 3, 4, 5, mas geralmente o código é feito por números e letras, tá? Você deve ter uma caixinha de medicamento aí na sua casa, pega ela aí, dá uma olhadinha do lado que você vai ver que tem lá o número de lote, letras e números, tá? E para que vai servir, Alexandre? Bom, vai servir para o seguinte, vamos dizer que eu produzi aqui o meu lote número 01 e distribuí a medicação em determinada região do país ou estado. Mandei para Pernambuco. Chegou lá, esse medicamento, ele na hora de produzir, teve um erro na produção. E ele está causando fortes dores de cabeça nas pessoas que consomem. Quando as pessoas tomarem, começarem a se sentir mal e for notificar isso no sistema de saúde, qualquer hospital, posto de saúde, UPA, que a pessoa for, disser, ó, eu estou sentindo dor de cabeça forte depois de ter tomado o medicamento X do laboratório lá de Alexandre. A outra diz também, em Recife teve, em Caruaru teve, em Garanhuns teve, em várias cidades de Pernambuco houve casos de pessoas que tiveram dor de cabeça após ter tomado o meu medicamento. Né? Vai ser feito um registro, vai ser informada a Anvisa vai me cobrar. Alexandre, está tendo casos em Pernambuco de pessoas tendo reação ao seu medicamento. O que é que eu vou fazer? Eu vou precisar retirar o meu medicamento do Brasil todo? Não, eu só vou retirar o medicamento de Pernambuco. Quem é que está lá em Pernambuco? Que lote é que está? Vamos ver que erro foi que deu? Ou seja, eu consigo identificar através do número de lote, todo o histórico do medicamento. Então, para isso que serve o número de lote, por isso, tão importante que ele não seja coberto lá, nem obstruído a visão dele por nada, principalmente por essas etiquetas. Tá bem? Bom, nós temos aqui ainda um trecho que eu queria que vocês observassem comigo aqui com bastante atenção. Olha só. O atendente, ele deve ainda observar sempre as necessidades do consumidor e verificar se elas estão sendo atendidas prontamente. Pessoal, preste bastante atenção no que eu vou lhe dizer agora. Vocês estão fazendo um curso de atendente de farmácia. Vocês não estão fazendo um curso de médico, tá? De medicina. Vocês não estão fazendo um curso de enfermagem. Vocês não estão fazendo um curso de curandeiro, de pajé, de feiticeiro, de nada disso. Curso de atendente de farmácia é para a gente apenas despachar, né? É fazer o aviamento da receita, fazer a dispensação da medicação para o paciente de acordo com o que está prescrito na receita. Por que eu estou falando isso? Porque tem um ditado que diz que de médico e louco todo mundo tem um pouco. Não é assim? Pois é, você pode até ser louco, mas não seja médico, tá? Por que eu estou dizendo isso? É muito comum você estar numa farmácia e entrar uma pessoa lá com a mão na barriga, ó, cara de dor, ô amigo, eu tô com a dor na barriga aqui, eu tomo o quê? E aí, vários, não são poucos que eu já presenciei, vários atendentes de farmácia, tome Buscopan. Buscopan é bom para dor de barriga. Minha irmã tomou. Meu pai tomou a semana passada, ficou 0 bala. Meu amigo, você não é médico, tá? Você não tem formação para prescrever. Quem prescreve medicação é o médico. Qual é a sua resposta para essa pergunta? Quando ele chegar e disser, meu amigo, o que é que eu tomo? O que eu tô com dor de barriga? Eu tomo o quê? Tome o caminho do médico aqui, ó. Vá lá, procure saber o que é que você tem e depois você volta. Tenha certeza que o cliente pode até ficar chateado, dizer que a frescura é sua, que é má vontade. Você vai ouvir um desaforozinho de vez em quando. Mas não vá querer dar uma de médico, porque não vai funcionar. E pode dar errado. Pode dar muito errado, tá? Imagine você despachar uma medicação, um Buscopan, o cara tomou, é alérgico ao princípio ativo, à substância principal, né? Chamado de ibuprofeno. E aí o cara toma, na mesma hora ele tem um choque anafilático, cai lá, vai para o hospital em coma. E aí antes de morrer ele abre o olho e diz para a família, ó, foi o cara da farmácia que me deu o remédio. E aí, você acha que a família vai deixar isso barato? Ou vai tentar lhe processar criminalmente, né?
E o juiz, o promotor, aliás, que é quem lhe acusa, vai lhe perguntar se é médica, se é farmacêutica, você é enfermeira, você é o quê? Ah, eu sou atendente farmacêutico. E por que você prescreveu a medicação? E por que você indicou? E aí você pode responder criminalmente. Então, nós só temos e só iremos até o nosso limite. Quando se fala aqui em observar as necessidades do consumidor, eu não estou dizendo que você tem que procurar saber o que é que ele tem para dar o remédio a ele. Você apenas vai atender aquilo que ele foi buscar sob prescrição médica e mais nada. Tá certo? Simplesmente assim. Não ultrapasse o seu limite, porque aí você vai com certeza viver muito bem nesse período aí que você trabalhar como atendente de farmácia, tá? Eu, certa feita, dei aula numa cidade aqui na Bahia e um povoado onde havia uma farmácia. E quando eu falei sobre isso, a aluna me questionou, disse, mas professor, Dona Regina tem uma farmácia aqui e ela, o pessoal chega lá, às vezes sentindo alguma coisa e ela indica o medicamento. Eu disse, está errado. Ela não é médica, ela é médica? Não. Então tá errado, ela não pode fazer isso. Aí sabe o que foi que ela me disse? Ela, mas professor, ela tem 40 anos com a farmácia. Como se 40 anos de farmácia tornasse ela médica, né? O que não é verdade. Então, assim, ela disse, ah, mas ela nunca matou ninguém. Eu disse, que você saiba. Porque talvez ela tenha feito isso indiretamente, né? Alguém que tenha comprado ou utilizado um medicamento que ela recomendou, tenha passado mal posteriormente ou tenha causado uma sequela que não sabe, a pessoa talvez não saiba que foi por conta do remédio. Então, repito, não prescreva. Não sabe, cara, não tem receita, não é diferente dele chegar sabendo o que quer. Uma coisa é ele perguntar o que tomar, outra coisa é ele chegar e dizer, me dê um Buscopan. Tomei aqui o Buscopan. Tá claro? É diferente. Outra, controlar a entrada e saída de produtos, conferir, repor e arrumar mercadorias. É uma outra função nossa que a gente vai detalhar numa aula mais à frente, quando a gente falar sobre armazenamento de medicamentos. A gente vai lembrar de controlar a entrada, quando a mercadoria chega, a verificação, o que é que a gente deve verificar, a saída desses medicamentos, né, de produtos, conferir, repor, arrumar, tudo certinho, e as formas de fazer isso para que o medicamento não perca a sua validade antes do prazo, tá? Bom, vamos lá. Outro conhecimento e outra atividade do atendente de farmácia é ter conhecimento dos medicamentos que estão sendo vendidos e os laboratórios que produzem esses remédios. Pessoal, isso não é um conhecimento que você vai adquirir da noite para o dia, tá? Não é chegando lá na farmácia você já vai saber o nome de todos os medicamentos. Nem a pessoa que faz um curso superior em farmácia sai da faculdade sabendo o nome de todos os medicamentos, até porque nome, marca, quem dá é o laboratório. O que se estuda na faculdade de farmácia são as substâncias, né? Farmacêuticas, substâncias utilizadas em farmácia. Então, é com o trabalho, durante o tempo, que você vai se adequando e se adaptando àquelas substâncias, aqueles nomes, aquelas marcas e os laboratórios, tá? Isso é bem fácil, existem muitos catálogos, né, dados pelos laboratórios, e a gente vai se adaptando sim a esses produtos. Saber ler uma receita e atualizar-se sobre novos lançamentos. Bom, atualizar-se sobre novos lançamentos é até fácil, porque, como eu disse, quando o laboratório lança um produto novo, geralmente ele traz catálogos para que você possa se atualizar. Agora, saber ler uma receita, pessoal, não tem uma receita para isso, né? Não vai ser aqui no curso comigo, não vai ser numa faculdade, não vai ser em lugar nenhum. Isso é prática. Isso é durante o período que você começar a trabalhar, você vai desenvolvendo. A gente sabe que tem médico que ainda tem uma letrinha, né, bem realmente complicada. E aí você vai tentar se adaptar a ela, vai tentar ver. Alexandre, e se por um acaso chegar lá um paciente com uma receita que eu não consigo identificar o que está escrito? Ora, simplesmente você não atende, né? Pega a receita, olha, não conseguiu, leva para o colega. Colega não conseguiu, leva para o colega mais antigo. Não conseguiu, leva para o farmacêutico. Todo mundo olhou, ninguém reconheceu, não atende. Informa, senhora, esse produto, eu não estou conseguindo identificar o que é. Dê uma ligadinha para o consultório para tentar conseguir o nome, para poder a gente atender. Imagine se você dá a medicação errada. Olha a consequência disso, né? Como
presencialmente eu vi um fato real, verídico, de uma aluna minha, quando eu estava dando essa aula na cidade de Serra Preta, aqui na Bahia, e ela me mostrou, durante a aula, ela fez, professor, aí mostrou uma cicatriz que ela tinha aqui na lateral da costela, que foi uma cirurgia que foi feita para retirada de um rim. Por quê? Porque ela recebeu na farmácia, me entregou uma receita para pegar um medicamento para um tratamento renal, que ela estava precisando, o médico disse que não precisava de cirurgia, que com medicamento ela podia curar o problema que ela tinha no rim. E ela acabou tomando uma medicação totalmente contrária ao que ela precisava, inclusive com substâncias que prejudicavam mais ainda o rim. Ou seja, depois disso ela teve que extrair o rim porque não conseguiu mais curar. Erro do atendente de farmácia. Então, se não conseguir identificar, não corra esse risco, meu amigo. Não queira carregar essa culpa de ter prejudicado alguém, né? De ter causado um dano a alguém, ou talvez até, né, ter tirado a vida de alguém por consequência de você achar que o medicamento era aquele. Então, não ache. Se não tiver certeza, não atenda, tá? Bom, vamos aqui para uma parte bastante importante que fala da legislação, tá? Nesse ponto aqui, eu quero que vocês tenham a preocupação, né, em hoje, após a aula, entra lá no Google, pega isso aqui, ó, que eu estou passando o mouse em cima, tá vendo? Resolução RDC número 44 de 17 de agosto de 2009. O que é isso? Isso é a legislação que trata, ó, sobre as boas práticas farmacêuticas para o controle sanitário do funcionamento, da dispensação, ou seja, da venda, da comercialização de produtos e da prestação de serviços farmacêuticos em farmácias e drogarias e da outras providências. É a lei que permite que uma farmácia funcione no Brasil e as regras. E isso é extremamente importante, olha o que está escrito aqui, importante, tá? Porque, leia aqui embaixo comigo, por favor, conhecer a legislação não deve ser para o profissional, né, de farmácia uma atividade cansativa ou desinteressante. Ao contrário, estar por dentro da legislação específica da nossa atividade trará no dia a dia a confiança e a certeza de estar realizando um trabalho de qualidade. Quando você conhece a lei, quando você conhece as regras da sua profissão, você não comete erros, né? Só comete erro se quiser cometer o erro. Então, leia essa resolução, que é a lei que trata sobre isso. Alexandre, nós vamos ver o que sobre isso aqui? Eu vou pegar os pontos mais importantes dessa legislação para tratar aqui com vocês. Mas é importante que você vá lá no Google, ó, e baixe essa lei, ou leia ela inteira, para você ter uma noção do que é permitido ou proibido pelo Ministério da Saúde e pela Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para funcionamento de farmácias no Brasil. Tá bem? Bom, essa lei, ela trata de algumas coisas bem importantes. Vamos ver alguns aspectos aqui que a gente deve entender. Primeiro, a legislação, ela trata da regulamentação dos genéricos, que nós vamos entender exatamente o que é e como funciona, tá? Eu sei que é um tabu muito grande sobre medicamento genérico no Brasil e a gente vai destrinchar já já isso aqui. Regulamentação técnica para assistência farmacêutica na farmácia e drogaria, tá? Então vamos lá, a gente fala lá sobre o genérico, já já. A lei fala sobre a regulamentação técnica para ter uma assistência farmacêutica na farmácia. O que ele quer dizer com isso? Que pela lei é obrigatório que em cada farmácia nós tenhamos o quê? Um farmacêutico de plantão. Minha pergunta, isso acontece na prática? Aí na sua cidade, em qualquer farmácia que você chega, você encontra um farmacêutico de plantão, além do atendente de farmácia, né? Atendente todas têm, né? Alguém para lhe atender, mas farmacêutico tem? Com certeza que não, eu sei da resposta. Então, a gente já sabe que isso é uma obrigação da lei. Alexandre, mas por que acontece então? Nem tudo que está na lei é cumprido, né? As pessoas não, geralmente o Ministério da Saúde não tem condições de fazer fiscalização em todas as farmácias, a não ser que haja denúncia. Quando há denúncia, aí o Ministério envia, sim, através da Anvisa, um fiscal para verificar e pode até, claro, fechar, né, a farmácia, cancelar o seu alvará de funcionamento, tá bem? Outra, a aquisição, olha aqui, ó,
O que é aquisição? O que é que fala sobre isso? A aquisição é a compra, né? Adquirir medicamentos. Onde é que a farmácia faz a aquisição de medicamentos? É em qualquer lugar, né? É na feira, vai lá e compra lá garrafada do índio para tomar? Não é, com certeza não é, né? Esses medicamentos são comprados em laboratórios devidamente regulamentados pela vigilância sanitária e tem que ser aprovados pelo Ministério da Saúde, tá? Lá na lei também vai falar sobre isso. E o armazenamento, né? Importantíssimo isso. A gente sabe que todo material, como a gente viu agora há pouco, todo medicamento ele tem prazo de validade. Só que esse prazo de validade, às vezes, é até longo. Tem medicamento que tem prazo de validade de 3 anos, de 4 anos. Porém, ele só será, né, válido realmente por esse tempo se ele for armazenado e conservado de maneira a proteger a medicação. Por exemplo, eu não posso guardar um medicamento na janela, lá no basculhante, né, no vitrô, como a gente chama, né, do banheiro, que fica batendo sol todo dia de tarde. Calor é inimigo número 1 do medicamento. Quanto mais aquecido, né, aquela substância que está ali, aquela droga que está ali, ele pode converter em uma outra substância e causar um mal, um dano, né, quem sabe até letal para o ser humano. Então não pode se armazenar de qualquer forma. A gente vai na aula final, na aula na sexta-feira, ver, né, sobre armazenamento, como deve proceder, tá bom? Conservação também faz parte do armazenamento, armazenar e conservar. Fornecimento de produtos industrializados, entre outros. Então, há muito e muito importante ler a lei. Leia a lei que a gente falou agora há pouco, né? Ó, vou mostrar novamente aqui. Resolução RDC número 44. Você vai digitar exatamente isso que está aqui, ó, na tela, tá vendo? Resolução RDC número 44, de 17 de agosto de 2009. Vai aparecer, então, a lei que fala sobre o funcionamento de farmácias no Brasil, tá bem? Bom, nós vamos agora falar, né, sobre a questão de injetáveis. Quando a lei fala sobre a aplicação de injetáveis, serviço, claro, que o estabelecimento, né, a farmácia, pode ou não manter. É dito que a drogaria deve dispor de um profissional legalmente habilitado para a realização do procedimento. Daí a importância da formação profissional por meio de cursos e treinamentos. Ou seja, não é qualquer pessoa que pode fazer a aplicação de injeção. Tem que ter cursos, né, no mínimo ser um técnico de enfermagem, para poder fazer a aplicação de injeção na farmácia. É um risco, né, se colocar que existem casos e casos aí, né, de pessoas que, após ter tomado uma injeção mal aplicada, ficou inclusive com lesões, com sequelas, né, com o nervo da perna, né, enrijecido e anda até puxando da perna uma lesão permanente por conta de uma injeção mal aplicada. E num caso como esse, tenha certeza que o paciente não vai deixar assim a coisa de qualquer jeito. Vai querer processar, vai processar a farmácia, vai processar quem aplicou. E por isso muitos donos de farmácia preferem não ter esse tipo de serviço, tá? Então já sabe que isso está na lei, a farmácia pode ou não, não é uma obrigação ela ter o serviço de aplicação de injetáveis, tá bem? Bom, nós temos aqui, né, uma parte que trata sobre o atendimento especializado aos clientes de uma farmácia. Vamos entender aqui o seguinte: descubra o sucesso atraindo e mantendo os clientes através da qualidade no atendimento. Pessoal, eu queria dizer a vocês o seguinte: todo paciente, ou melhor, todo cliente de uma farmácia, ele vai ser considerado um cliente especial. Você vai concordar comigo no seguinte: por que ele é especial, Alexandre? Ele é diferente de um cliente de uma loja de sapato, de um supermercado ou de qualquer outro tipo de comércio. Gente, em 90% dos casos, quem entra numa farmácia entra para comprar o quê? Remédios. Não é isso? Se vai comprar remédio, ela vai comprar ou porque ela está doente ou porque alguém próximo dela está doente. Concorda? E pense comigo, se você está doente ou algum parente seu próximo está doente, nós ficamos bem psicologicamente? Com certeza que não. Então é justamente nesse ponto que eu quero tocar. Daí nós temos que ter uma dupla, né, atenção a esse paciente. Se você pensa em ter qualidade de atendimento para uma farmácia, dobre.
triplique, porque o paciente da farmácia, ele realmente não está bem psicologicamente, ele precisa de atenção e ter toda a informação necessária para ele sair lá satisfeito com o atendimento, tá? Coisas que a gente deve manter e executar para ter um sucesso no nosso atendimento. Vamos ver aqui. Primeiro, atendimento telefônico eficaz. Atender bem. As pessoas ligam, tem tal medicamento, eu encontro aí, tem na unidade tal, né? Então ele vai querer um atendimento eficaz. E você está ali o tempo todo para atender bem o cliente. Atendimento via internet ou aplicativos. É importante que às vezes a pessoa ou a empresa disponibilize um canal de atendimento, né? Para a pessoa ter por e-mail ou por WhatsApp, né? Que é o mais utilizado hoje, aplicativo de mensagens, onde a pessoa entra lá perguntando sobre determinado medicamento e você, claro, também tem que dar um excelente atendimento a essa pessoa. Comunicação, a importância de saber ouvir. Pessoal, eu aprendi em todos os cursos que eu já realizei que fala bem, explica bem, quem sabe ouvir, tá? Então, eu costumo sempre, após as minhas aulas presencialmente, online não dá para fazer isso, mas vocês sabem que vocês têm um canal direto de atendimento pelo WhatsApp aqui comigo, então podem perguntar à vontade. É importante, quando o cliente chegar, né, ouça, não responda de imediato. Às vezes a pessoa fala, olha, o médico falou para eu tomar o medicamento tal. Aí você já vai dizendo, não, esse medicamento eu não tenho aqui. Só que aí o cara não terminou. O paciente pode dizer, ó, mas eu não vou tomar ele porque eu quero tomar o genérico, blá, blá, blá. Ou seja, às vezes você dá a resposta errada ou fala além do que precisava porque não ouviu. Então, a importância de saber ouvir é fundamental, né? Nós chamamos de escuta ativa. Ouça, entenda, repita para o seu cliente, para ele confirmar que foi isso realmente que ele disse que você entendeu, para daí você dar a solução ao problema dele. Isso é extremamente importante. A qualidade do atendimento parte do momento que você sabe ouvir o seu cliente, tá bem? Outra, empatia, né? Nós falamos na aula passada sobre empatia quando nós falamos de controle emocional. O que é empatia? É quando eu me coloco no lugar do outro. Se eu me coloco no lugar do outro e entendo o problema dele, eu consigo atender ele com maior tranquilidade. Então, muitas vezes o cliente vai chegar lá, não vai lhe dar um bom dia, vai ser um pouco ríspido com você, talvez pelo momento que ele está vivendo de doença na família. E nem sempre eu preciso rebater na mesma moeda, né? Muitas vezes o cliente chega e você, vendo que ele está lá irritado, vendo que ele está um pouco ríspido, você tenta entender, poxa, se eu tivesse com alguém meu da família doente, eu estaria bem? Não estaria. Isso é usar empatia, é entender o que o outro passa para poder então conseguir superar isso no atendimento, tá? Outro, gerenciamento de crises e conflitos. É algo que está bem preso aí, a empatia, né? Porque, por exemplo, existem situações, gente, que a pessoa chega no balcão da farmácia e chora. O parente está lá perto de morrer, está internado, está numa UTI, e ele pede o medicamento e começa a contar a história e pensar que ele está chorando. Ou ele começa a discutir, né, com você, ou cobrar algo. Então a gente tem que saber gerenciar isso, né, para poder contornar essas situações. Outra, necessidades e expectativas dos clientes. Tente sempre entender o que ele quer para atender suas necessidades e o que é que ele espera, né? O que é que ele precisa. Após um atendimento, o senhor encontrou o que o senhor deseja? O senhor gostou do atendimento? O senhor precisa de algo mais? Tem algum produto que o senhor não encontrou aqui? Isso é sempre importante para o processo de fidelização. Grave isso. Além da farmácia ser um estabelecimento de saúde, né, uma unidade de saúde, ela também é um comércio. Né? Saiba que se você não atender bem aquele cliente, farmácia tem aí sobrando pela cidade. Ele sai da sua e vai para outra. Então, quando a gente fala em fidelizar, é reter o cliente com você. Todo mundo, todos vocês que estão assistindo aí, com certeza, é fidelizado a alguma empresa por algum motivo. Né? Ah, eu só compro pão naquela padaria porque aquele pão é mais gostoso. Né? É mais barato, o atendente é gente boa, não é assim?
eu só vou naquela pizzaria porque a pizza dali, a massa é mais gostosa, é mais recheada. Algum motivo tem para você ficar fidelizado àquela empresa, tá? Então é importante sempre buscar atender as expectativas do cliente para esse processo de fidelização. Postura profissional, não esqueça que tudo que vai, volta. Se você não trata o seu cliente com cortesia, com educação e com respeito, ele também vai lhe tratar da mesma forma. Às vezes você tem toda a postura profissional e a pessoa está querendo lhe tratar de maneira desigual. Imagine se você chegar todo aberto, chamando a pessoa de você, né, de coisinho, né? Ô Fio, diga Fio, o que é que você quer, Fio? Fio? Né? Isso não é tratamento, é senhor, senhora, postura profissional para o atendimento, tá? Reclamações, como lidar? Primeiro, não desdenhe. Se o cliente está ali reclamando, o atendimento não gostei, o preço está caro, você, ouvindo ele. Não, senhor, eu entendo. Não, o senhor tem razão. É, realmente. Mas por que o senhor gosta de falar com a gerência? Né? Sempre assim, mantenha o respeito e mostre a ele que para você é normal ouvir alguém reclamar e que você não tem problema em ouvir reclamações. Não pode ficar, o cara tá lá reclamando e você, fazendo cara de, sabe, caras e bocas, cara de ansioso, tremendo a perna, balançando, batendo a mão na mesa. Tudo isso vai demonstrar ao cliente que você está ansioso, que você não está gostando daquilo. Aí talvez seja a hora que ele vai perturbar mais, né? Então tem que saber lidar realmente com isso. Retenção e fidelização, eu já citei aí em cima, né? Quando eu falei sobre essa questão das necessidades e expectativas, aprender a reter o cliente, fidelizar ele com você. E conhecer, né, os tipos e perfil de clientes que você vai ter, como por exemplo, emotivo, racional, falador, calado, formal. Veja só, emotivo é aquele cliente, né, como o nome já diz, cheio de emoções, né, que ele vai estar ali tentando chamar sua atenção o tempo todo, lhe prender na conversa. Você tem que saber sair de forma educada. O racional é aquele cara que sabe chegando o que quer, né, ou chega sabendo o que quer. E você precisa ser objetivo com ele, direto, não pode estar gaguejando muito, porque ele vai lhe pegar numa falha. O falador, Ave Maria, ele vai querer contar a história da família toda, por que ele está tomando aquele medicamento, que doença ele teve, que ele quase morreu. Ele vai contar toda a história da vida dele, né? E você também não pode perder tempo, abre aspas, com ele. Não é ser grosseiro, mas tentar cortar ele no meio da situação, encontrar um jeito, dizer, se você está precisando de mais alguma coisa, vou atender ela aqui rapidinho e tentar sair, né, daquela conversa longa que ele está tentando com você. Temos o cliente calado, esse é importante que a gente provoque para a gente entender se ele está gostando do atendimento e conseguindo o que ele buscou. E o cliente formal é aquele que espera e tem a maior formalidade no atendimento, né? Que espera que você trate ele com todos os trâmites, senhor, senhora, sem nenhuma informalidade, e sim com formalidade, né? Então, você vai reconhecer sim facilmente esses clientes de acordo com o perfil de cada um. Bom, na organização da agenda de trabalho na farmácia, a gente precisa sempre lembrar que a gente tem que ter, pessoal, um cronograma. Você tem 8 horas de trabalho numa farmácia por dia, ou talvez mais, depende do tipo de escala que você tenha. Então você tem que ter o seu dia a dia organizado. Você precisa ter o que nós chamamos de uma rotina administrativa, né? Rotina é aquilo que acontece todos os dias, e administrativa são as funções que você vai executar. Para isso você precisa ter uma organização da sua agenda. E para organizar a agenda, Alexandre, o que é que eu preciso? Vamos lá. Primeiro, faça uma lista de suas atividades diária, semanal ou mensal. Fica a seu critério. Eu, como dica, daria o seguinte: eu prefiro, na verdade, sempre a agenda diária. Todos os dias que eu chego no escritório, né, do curso, nos dias que eu não tenho aula, eu sento e coloco todas as atividades que eu tenho, né? O que é que eu tenho, né? Como vai ser, que hora eu vou fazer, qual é a prioridade, quem vem primeiro, organizo. Por quê? Porque isso, gente, me dá a ideia do que eu tenho para fazer no dia. Eu não corro o risco de esquecimento. Então é sempre importante fazer uma lista de atividades. E também para que ninguém fique lhe cobrando de você já saber o que você tem para fazer, tá?
Dê prioridade às atividades mais importantes. Ó, além de tudo que você tem para fazer, o que é prioritário? O que é que eu preciso executar de primeira logo, né? Cuidado e fique atento aos desperdiçadores de tempo. Eu acho que vocês já sabem o que é que eu vou falar, né? Por exemplo, falta de concentração, ficar batendo papo, né, no corredor, no balcão com outros colegas, TV, né, se estiver no ambiente que você trabalha, rede social, Instagram, Facebook, olhando a vida de não sei quem, olhando a live do cantor tal, falando da vida de não sei quem. Aplicativos de mensagem, que eu não preciso nem dizer, né? O WhatsApp, que realmente deixa a gente preso. Isso tudo são desperdiçadores de tempo. Ausência de planejamento, ou seja, não listar as atividades. Quando eu não me planejo, eu fico sem saber o que fazer e o dia vai passando e quando pensar que não, já acabou. Ah, mas aí é legal que eu vou para casa, meu amigo. Você pode até achar legal porque você vai para casa rápido, porque o tempo passou e você não fez nada. Mas o seu chefe com certeza não vai gostar. E isso vai ser um fator que pode acelerar a sua saída, né, do mercado de trabalho. Tá bom? Bom, acomodação. Buscar estar atualizado na sua área de trabalho. Você vai ver um monte de coisa interessante aqui no nosso curso ainda, nas próximas aulas. Nós vamos aprender muita coisa técnica da parte de farmácia. Mas se você, depois de terminar esse curso, né, adquirir seu certificado, né, e aí o certificado vai ter aí uma validade média de pelo menos uns 2 ou 3 anos, né? Até você precisar reciclar, fazer um novo, né, curso para poder se atualizar do que tem de novo. Por quê? Porque no mercado, na parte médica, né, na medicina, no mundo farmacêutico, as coisas andam bastante. Né? Todos os dias a gente vai ter uma medicação nova. Olha o exemplo aí, né, da Covid-19, né, do coronavírus. Né? Já se tem os estudos aí praticamente comprovados sobre o uso da cloroquina, né? Que é a substância que trata lúpus e outras doenças que está sendo eficaz. Não se sabe, quando se comprovar vai se utilizar, beleza. Logo lá na frente a gente vai saber. Então daqui a 1 ano, 2 anos talvez, a gente já sabe que ele serve para essa ou para aquela situação. Novos medicamentos vão surgir. Então não se acomode, busque sempre atualização na sua área, tá? Outra, procrastinação. Deixar para amanhã tarefas que podem ser realizadas hoje. Então, tem aquele velho ditado, nunca deixe para amanhã o que se pode fazer hoje. Poxa, chegou ali 10 caixas de medicamento do laboratório. Ah, vou deixar para amanhã eu conferir. Pô, se você tem tempo e dá para fazer, por que não faz hoje? Por que não abre as caixas, verifica, contabiliza, armazena, lança no sistema? Né? Então vamos sempre fazer tudo na hora certa. Então o termo procrastinar é isso, é você empurrar com a barriga, né? Levando, deixando para fazer depois o que você já poderia ter feito. Tá? Se não é bom, com certeza não vai causar uma boa impressão para o seu chefe. Outra, ser refém do celular. Isso é uma coisa da modernidade. Tem pessoas que não se desvinculam do celular. Eu posso dizer que sim, que sou um deles. Mas eu trabalho com celular, é diferente, né? Eu sou professor, eu atendo pelo celular. Hoje, com as aulas online, eu estou o tempo todo dando auxílio aos alunos. É necessário. Mas numa farmácia, não. Você não atende, se claro, você não tiver um aplicativo ou um WhatsApp específico da farmácia, você não atende cliente pelo WhatsApp, é presencial. E aí você não pode estar aqui, o cliente com a receita na mão e você, sim, eu vou olhar aqui para a senhora, viu? Não dá para trabalhar dessa forma, né? Outra, usar a internet de forma errada. Enviar correntes por e-mail, acesso a redes sociais, ficar fazendo o que a gente acabou de dizer aqui, perdendo tempo, né, com aplicativos de mensagem, tá? Bom, pessoal, a gente vai falar agora de classe dos medicamentos, tá? Esse trecho aqui, ele é um pouquinho extenso. Eu vou iniciar ele agora no final da nossa aula já, mas vou dar continuidade nele ou repassar ele no início da próxima aula, tá? Então, na próxima aula vocês já vão ter também que dar uma repassada nisso. O que é que ele classifica como classe dos medicamentos? Vamos lá. Nós temos aqui dois tipos de medicamentos que a gente precisa entender, né? Medicamentos genéricos e medicamentos similares, tá?
você sabe a diferença entre eles, é extremamente importante, porque hoje os clientes que vão à farmácia comprar medicamentos estão em busca, principalmente, de descontos, de valores mais em conta, mas claro, acima de tudo, de um medicamento que seja eficaz para aquilo que ele precisa. Antes de eu abrir os slides, eu queria que vocês entendessem o seguinte: algumas pessoas e das cidades que eu já passei, muitos alunos têm essa desorientação. Eu acho que alguns de vocês podem realmente também ter essa deficiência ou talvez nem saber exatamente o que é que seja medicamento genérico. Alguns dizem, é o mesmo medicamento, outros dizem que tem a mesma fórmula, outros dizem, não presta porque é mais fraco. Eu já vi de tudo, já ouvi de tudo nesse meio. Inclusive, um dia eu falei isso, perguntei numa sala de aula, a aluna me disse assim, professor, o genérico é um medicamento mais barato e também mais fraco. Por isso que quando eu compro ele lá em casa, eu tomo logo 2, que é para poder fazer o efeito de um do original. Pelo amor de Deus. Eu disse a ela, você vai morrer intoxicado uma hora dessa. Pessoal, primeiro, não use a palavra original. Ele é uma imitação do original. Quando você diz que um medicamento é original, fica parecendo que o outro é o quê? Pirata, falso, não é isso? É o que vem à cabeça da gente. A palavra contrária de original é falsificada, né? É falso. Então é importante não utilizar esse termo. Eu vou fazer um resumo aqui para ficar bem mais fácil e vocês terem um entendimento. Vocês estão vendo aqui na tela medicamento genérico e similar, tá? Vamos lá. Antes do genérico e do similar, existe um medicamento chamado de medicamento ético ou medicamento de referência ou marca, que a gente vai passar aqui daqui a pouquinho, tá? Eu já vou dar uma explicada antes para quando a gente passar nos slides você já entender. Repare. Vamos dizer que eu tenho um laboratório. Eu aí venho para o Ministério da Saúde e digo, Ministério, eu criei um medicamento. Deixa eu pegar um exemplo aqui. Cataflam. Cataflam é um medicamento de referência. Ele tem como princípio ativo a substância principal dele, o diclofenaco, e ele é um anti-inflamatório. Então vamos dizer que eu criei o Cataflam. Cheguei para o Ministério, tá aqui o produto, foi testado, está funcionando certinho. Pode. Primeira coisa que o Ministério vai me dizer é o seguinte, olha, Alexandre, você pode dar o nome Cataflam, é uma marca sua, por isso que chama de medicamento de referência ou marca, porque eu criei a marca. Não existia outro medicamento antes do meu com essa fórmula, tá? Então, o primeiro medicamento que chega ao mercado com essa fórmula, com essa substância, é o medicamento de referência, é o primeiro, tá? É o que algumas pessoas chamam de original, não chamem mais, tá? Quando eu crio esse medicamento e vou pôr no mercado, o Ministério da Saúde me diz, Alexandre, é o seguinte, até o ano de 1997, você poderia criar esse medicamento e vender sozinho o resto da sua vida. É o que acontecia muito no passado, o que nós chamamos de monopólio. O que é monopólio é quando alguém detém algo sozinho. A minha empresa produz esse tipo de caneta, mas ninguém tem. Eu vou vender essa caneta ao preço que eu quiser. Exatamente. Ou seja, se só eu tenho, vou ter essa caneta R$ 500. Compre se quiser. Se não quiser, fique sem, porque você não vai encontrar em outro lugar. Isso é monopólio. Então, o que acontecia muito com alguns medicamentos era isso. Algumas empresas criavam, tinham o monopólio, só ela produzia, botava o preço que queria, outras pessoas não podiam acessar. Em 1997, no governo do então presidente Fernando Henrique Cardoso, foi sancionada a Lei dos Genéricos no Brasil. É a lei que instituiu o seguinte, olha, você, dono do laboratório, que produziu aí um medicamento, como eu dei o exemplo aqui, por exemplo, Cataflam, você vai poder explorar esse medicamento durante um certo período. Você tem direito? Tem. Claro, não seria justo eu produzir, criar um medicamento e depois não poder vender. Ou outras pessoas copiar. Então, o que é que o Ministério fez? Você vai poder vender sozinho, sem ninguém mais, durante 15 anos, 10 anos, 12 anos. Essa patente pode oscilar de acordo com a medicação. Mas vamos botar aí 15 anos. Pronto, você tem 15 anos para vender esse medicamento sozinho. Tá bem? Tá. Eu aí pego o meu medicamento, Cataflam, e boto no mercado.
né? Bota para vender na farmácia. Tome Cataflã, 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 Cataflã. 15 anos vendendo Cataflã. Criou uma referência. Fala em anti-inflamatório, as pessoas vão lembrar logo o quê? Cataflã. Por isso que o medicamento que primeiro chega no mercado é chamado de quê? Medicamento de referência ou marca. Pronto. Passado o período dessa patente, acabou os 15 anos, o Ministério vai me chamar, Alexandre, seu medicamento acabou a patente. E agora eu vou precisar, né, parar de produzir o meu medicamento? Não, eu não vou precisar parar. Eu vou continuar vendendo o Cataflã, porém, a partir de agora, outros laboratórios vão poder pegar a sua fórmula e produzir também. O que nós chamamos de medicamento genérico. Então, coloque agora na sua cabeça e não esqueça mais. Medicamento genérico é exatamente o mesmo medicamento de referência, com a mesma fórmula, sem nenhuma alteração. Mas, Alexandre, o de referência e o genérico, então, eles têm a mesma substância? Sim, tem a mesma substância, tá? Eles têm a mesma substância. E o nome, vamos lá. A diferença é a seguinte. Uma vez autorizando-se produzir o genérico, no genérico, tem um detalhe, não podemos ter nome para o genérico. Enquanto no meu medicamento, Cataflã, eu dei um nome, Cataflã, que o princípio ativo é diclofenaco. No genérico, não vai ter nome, vai ter apenas a fórmula, diclofenaco. Qualquer genérico, Alexandre, qualquer genérico. Porque vai ter o genérico do laboratório Eurofarma, vai ter o genérico do medicamento do laboratório Teuto, vai ter o do Roche, vai ter de vários. Todos os genéricos do Cataflã terão que nome? Diclofenaco. Tá claro? É obrigatório também que na caixinha do remédio, né, do medicamento, a gente tenha uma tarjeta amarela, tá? Escrito um G bem grande, dizendo lá genérico. É o indicativo, tá? Outra coisa, quando essa patente acaba do medicamento de referência e passa-se a produzir um genérico, antes do genérico ir para a rua ser vendido, ele passa por um teste chamado de teste de bioequivalência. Vocês vão ver isso aí na apostila de vocês. Bioequivalência, para saber se eles estão exatamente iguais, tá? Fazendo o mesmo efeito. Portanto, quebre esse mito de que genérico é mais fraco. Ah, é mais barato e não presta. Não, ele é mais barato porque ele foi criado através de uma lei que trazia, né, e que traz de que o medicamento genérico tem que ser mais barato para poder dar acesso à população. Outra coisa importante que muita gente fala, outro mito, né? Alexandre, mas eu fui no médico e o médico disse que era para eu usar o medicamento de referência e não genérico. Pessoal, cuidado, porque existe por aí muitos profissionais, né, ou maus, né, profissionais, médicos, que recebem propina, né, que são aliciados a indicar o medicamento X do laboratório em troca de vantagens, em troca de uma viagem, em troca de dinheiro, em troca de uma série de fatores aí. E muitos deles acabam fazendo com que o paciente use o medicamento de referência, né, para que dê a vantagem X ou Y ao laboratório para ele. Então, muito cuidado com isso, porque o medicamento genérico, segundo o Ministério da Saúde, ele é exatamente igual ao medicamento de referência. Tá claro? Outra coisa importante, entre o medicamento genérico e o medicamento de referência ou marca, eles podem ser intercambiáveis. Vocês vão ver isso também na apostila. O que é intercambiáveis? Olha a minha mão. Podem ser substituídos um pelo outro. Intercambiáveis. Câmbio, troca. Inter, entre. Trocados entre eles. Tá? Ou seja, se eu estiver tomando um medicamento Cataflã e meu medicamento acabou, eu chego na farmácia, tem Cataflã? Não, eu só tenho um genérico. Eu posso comprar o genérico e dar continuidade ao tratamento, substituir ele pelo medicamento de referência. Ou o contrário, está tomando o medicamento genérico e precisar tomar o Cataflã. Não vai fazer diferença. Tá bem? Agora, Alexandre, o que é um medicamento similar?
Um medicamento similar, pessoal, vai ser um medicamento exatamente igual ao medicamento de referência, com a mesma forma farmacêutica, com a mesma fórmula. Se for comprimido, também é comprimido. Só que ele foi produzido com parâmetros de composição diferentes da fórmula do medicamento de referência. Ou seja, ele é para a mesma finalidade, mas ele é utilizado na composição dele algumas diferenças de formação que diferem ele do medicamento de referência. Então, por isso, existem alguns similares que não podem ser substituídos. Por exemplo, eu tomo Cataflam e eu tenho Fenaflam. Fenaflam é um similar. Eu posso substituir? Não, apesar dos dois serem com diclofenaco, né? Ambos serem para anti-inflamatórios, mas eles são feitos com formulações diferentes. E isso pode atrapalhar o tratamento do paciente. Tá claro? Então, eu tenho medicamentos genéricos, medicamentos similares e tenho medicamento de referência ou marca. Tá certo? Bom, eu coloquei essa diferenciação para vocês aqui. Vou encerrar a aula para a gente não ficar com um vídeo muito extenso. Na próxima aula, início da nossa próxima aula, eu vou dar uma repassada disso de forma um pouco mais rápida para relembrar vocês e a gente parte para os nossos demais conteúdos, tá bom? Muito obrigado pela presença de todos e vejo vocês amanhã. Grande abraço!